Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos de um termo jurídico que muitos estudantes de direito no início da graduação, esse vídeo é para você estudante de direito que está começando agora, não se assustem não com os termos não se assustem porque é igual ao alfabeto. A gente no início gagueja, a gente no início treme, a gente no início erra 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, mas depois a gente aprende sim a falar o juridiquês e também nós aprendemos a entender o significado da palavra em determinados contextos. Lembrando que nós às vezes utilizamos palavras em determinados contextos que não se encaixam bem, perdem o sentido. E aí eu peço o auxílio aí dos professores de línguas, né? Os professores de português para confirmar o que eu estou falando. Nem toda palavra significa o que a pessoa quer que signifique em determinados contextos, né? Então é preciso saber mesmo o significado, a essência de cada palavra para saber usar corretamente e adequadamente em cada contexto. O termo do vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, né, é a jurisprudência. O que seria a jurisprudência? Jurisprudência é um termo jurídico, óbvio, que designa o conjunto, né, o aglomerado de decisões judiciais sobre a interpretação das leis feitas por quem? Pelos tribunais de uma determinada jurisdição. Portanto, é possível a jurisprudência estar presente no Tribunal de Justiça da Bahia. É possível haver outra jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo. É possível haver uma jurisprudência de determinada interpretação de uma lei federal, que vale para todo o Brasil, em que essa interpretação, essa jurisprudência também foi dada por um tribunal que sua decisão se aplica para todo o território nacional. Portanto, é necessário entender que a jurisprudência ela pode estar presente em todos os tribunais e tem estado presente em todos os tribunais. Portanto, a jurisprudência nada mais é que o conjunto das decisões judiciais, né? Porque esse conjunto dessas decisões judiciais, quando interpretam leis parecidas, quando interpretam a mesma lei para casos concretos distintos, acabam por formar um entendimento sobre a importância, sobre, na verdade, o sentido daquela lei, né? Sobre a mensagem que o legislador quis passar daquela lei e a sua aplicação, a sua aplicabilidade, né, na sociedade. Então, é um termo que pode ser traduzido como o histórico também, né, de entendimento dos tribunais sobre determinada aplicação de uma lei, sobre determinada lei e sua aplicação, óbvio, observando o caso concreto. Então, as leis regulam determinada matéria, não é isso? As leis, elas servem para regular determinada matéria, para dar ordem a determinados assuntos. E nós temos que, peraí, só um momento. A sua aplicação, porém, e interpretação, depende do olhar muito do julgador. Então, para cada caso concreto, é possível haver uma interpretação diferente da mesma lei. Portanto, a jurisprudência ela vai se construindo quando vários casos concretos são julgados, vários casos concretos precisam da aplicação de uma mesma lei e esta lei passa a fazer um sentido amplo e que poderá ser aplicado para diversos casos concretos futuramente. Então, mesmo assim, embora cada caso concreto seja um caso particular, cria-se um entendimento geral sobre a aplicação daquela lei para os casos, né, que venham a surgir, as novas demandas que venham a surgir naquele mesmo tribunal, naquela mesma jurisdição. Então, esses entendimentos, por lógica, não são eternos, pessoal. Então, não há um entendimento, uma interpretação de um tribunal dessa mesma lei, uma lei de 2019 que está com a jurisprudência agora, pode simplesmente mudar, o tribunal pode mudar o entendimento dessa lei, da aplicação dessa lei e passar a aplicar essa lei de outra maneira, né? Ou vir uma outra lei que entra em confronto com essa lei, em que já há a jurisprudência consolidada, e o tribunal passa a entender, não, mas em determinados casos essa lei aqui também se aplica.
Em determinados casos, essa lei serve para essa outra coisa. E aí passa-se a ter mais de uma jurisprudência, né? Então, não são eternos esses entendimentos, essas jurisprudências, e podem ser modificados pelos próprios intérpretes da lei, pelos próprios julgadores, pelos próprios juízes, desembargadores, ministros, né? Por isso é possível ocorrer a mudança de entendimento, a mudança de jurisprudência. Jurisprudência é o conjunto de decisões, é o conjunto de um entendimento que o tribunal firma acerca da interpretação de uma determinada lei e a incidência dessa lei em vários casos concretos. Também possa ser que o tribunal tenha mais de um entendimento, como eu já disse, e aí formará, por consequência, mais de uma jurisprudência. É possível isso também, pessoal. Agora, fiquem atentos que a jurisprudência ela não é uma decisão judicial. Uma decisão judicial não é jurisprudência. Jurisprudência são várias decisões judiciais reiteradas sobre a aplicação da mesma lei, sobre casos concretos bem semelhantes, bem parecidos, não iguais. Não existem casos concretos idênticos. Existem casos concretos parecidos, semelhantes, que se aproximam. Então, portanto, a jurisprudência é isso, é o conjunto reiterado dessas decisões judiciais, e não apenas uma decisão judicial apenas. Uma decisão judicial apenas é uma decisão judicial. Pode ser considerada em outros processos, como exemplo? Pode, mas jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais e não uma decisão judicial só, certo? Então eu finalizo o vídeo de hoje enfatizando isso, a importância de entender que a jurisprudência é o conjunto das decisões judiciais. Um obrigado e um abraço.